Chegando aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, pequeno estudo da palavra do Senhor, e por que não dizer, vencendo em dias de incerteza, né? Com certeza nós temos passado aí momentos difíceis, né? O Brasil e o mundo têm enfrentado aí o caos da enfermidade, economia e tantas outras instabilidades. E como vencer nesses dias incertos, né? Como está a economia, como está a saúde, como estão a política, como está a política, como estão as coisas acontecendo, né? Como vencer. E para isso eu gostaria de focar um pouco aí no livro de Abacuque, e nós vamos trazer algumas reflexões, alguns estudos, pequenos estudos aí falando sobre vencendo em dias de incerteza. Abacuque capítulo 1, versículo de 1 a 4, e diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me responderás ou escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, esse texto aí para nós começarmos a pensar vencendo em dias de incerteza. E fica uma pergunta, esse primeiro estudo aqui vamos trazer uma pergunta. O que levou o povo a experimentar tempos de incerteza? E essa deve ser uma pergunta para nós também. O que levou ou que está levando nós a passarmos dias de incerteza? Abacuque, o nome dele significa abraço ou abraçador. Interessante, parece muito sugestivo para nós aí, não é? Essa palavra, o significado do nome Abacuque, então sinta-se abraçado aí em nome de Jesus. O problema é que está no rei de Judá, nos pecados, não só em Judá, mas em todo o contexto do povo de Deus, e Abacuque vai profetizar e falar os prenúncios da ação divina quando o povo já via ou vinha rejeitando os profetas, os seus homens, há muito tempo. Então, Joaquim, rei de Judá. Interessante que o que está mostrando aí no versículo 1, que nós lemos de Abacuque, são processos e atos de pecados contínuos, repetitivos e agravantes. Inclusive Jeremias, no capítulo 22, versículo 17, vai falar: mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente, e para levar efeito a violência e a extorsão. Então a gente vê que o pecado era agravante. Então, quais foram as formas de pecado que levou aí Deus a tomar uma atitude, né, para purificar o seu povo através do cativeiro babilônico? O pecado da ganância era estrondoso. O pecado do homicídio. O pecado da violência. O pecado da extorsão. O pecado das contendas estava se multiplicando. O pecado da lei frouxa, quer dizer, aquela lei que não toma as necessidades cabíveis para a punição por tendências mil. Então, isso aí é um problema sério que estava acontecendo nos dias. O pecado da distorção da justiça, como assim o errado passava a ser certo? E o pecado da conivência, quando pessoas, por benefícios ou quaisquer coisa, dentro da autoridade ou dentro do poder da época ou do governo da época ou a própria população, se vendia por benefícios e aprovava o erro e o pecado. Inclusive os profetas, os homens de Deus, foram rejeitados. Quem conhece a história bíblica sabe disso, de Jeremias, Isaías e vai por aí afora, que profetizaram acerca do cativeiro. Então nós vemos um
quadro que levou à ação a tempos de incerteza. E essa pergunta fica para nós refletirmos e pensarmos. O que tem levado nós, brasileiros, vamos falar do nosso Brasil, a viver dias de incerteza? Será que nós estamos vivendo tempos de ganância no nosso Brasil? Tempos de homicídio? Tempos de violência? Tempos de extorsão? Tempo de contendas explodindo não só dentro do seio da família, mas dentro dos grupos religiosos e por aí. Será que a nossa lei é frouxa? Ela beneficia alguns? Será? Os processos às vezes estão nos corredores, nas filas amontoando porque as autoridades elas manipulam a lei é frouxa. Né? O pecado da distorção, onde um certo se torna errado e muitos têm sofrido por causa disso, e o pecado da conivência, quando nós, e sejamos líderes, pastores, ou simplesmente nós somos servos, né? Pessoas que trabalham, humildes, mas pela conivência de não perder um prestígio, de não perder um emprego, de não perder uma posição social, de não perder uma cesta básica, nós nos vendemos ao erro e ao pecado. Nós precisamos despertar. Então, às vezes, isso vai levar a experimentar tempos de incerteza. E quando não, quando homens como Abacuque, Jeremias, Isaías, que passaram por esse processo, Abacuque profetizando no prenúncio do cativeiro. Mas homens que foram levados cativos, como Daniel, Misael, Ananias, né? E Azarias, que foram levados para o cativeiro babilônico, tendo uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida santa. Isso mostra que no contexto global nós somos impactados e sofremos as consequências pelo pecado de muitos. Então isso gera incerteza, como nos dias de Abacuque. Não que Deus é Deus de incerteza, Deus jamais é Deus de incerteza. Mas o caos se mostra de uma maneira, e às vezes, como disse aqui Abacuque nas suas palavras no início, parece que Deus não está ouvindo. Não, mas Deus está ouvindo. Então, quais são as lições para nós vencermos, começando aqui diante dessa pergunta, o que levou o povo a experimentar tempos de incerteza? Quais são as lições aí dentro do profeta, ou dentro do que ele falou, nessas primeiras palavras, nessa primeira pergunta? São duas perguntas que ele faz para Deus. E aqui, essa primeira pergunta, ele busque ter intimidade com Deus, assim como o profeta Abacuque tinha. Ele era um homem de Deus. Então ele buscava a intimidade com Deus. Então essa conversa aqui, esse clamor e essa pergunta é produto de uma intimidade com Deus. Ele foi buscar o Senhor. Então faça isso, busque uma intimidade com Deus, né? Em segundo lugar, mantenha uma vida de diálogo com Deus. Nós precisamos conversar com Deus todos os dias. Às vezes nós achamos, por ser homens de Deus ou cristãos, por ter uma religião, que nós não precisamos manter um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, aquele bate-papo saudável com o Senhor. Isso é importante, e Abacuque fez isso. Ele foi conversar com Deus, ele expôs a sua dor, o seu sofrimento, o seu clamor, a sua agonia, porque ele diz aqui no versículo 2, Abacuque capítulo 1, versículo 2, gritar-te-ei violência e não me salvarás. Olha que o diálogo dele expressando suas emoções, seus sofrimentos, seus sentimentos diante de um povo pecaminoso, né? A sua nação pecadora lá metida em pecados, né? Então, mantenha uma vida de diálogo com Deus. Não aceite, em terceiro lugar, o pecado, nem aprove suas ações. Esse é um problema sério que aconteceu lá no tempo de Abacuque, né, em Judá, e também é um problema seríssimo que tem acontecido hoje. Inclusive Romanos 1, ele vai dizer que não somente é digno de punição diante daquelas penas previstas ali em Romanos 1, quem pratica, mas também quem as aprova. Então vamos vigiar, não aceite o pecado, assim como Abacuque,
nem aprove as suas ações. Quer dizer, não seja conivente com isso. Rejeita o pecado. Em quarto lugar, busque em Deus as respostas para as suas questões. Às vezes nós ficamos muito preocupados em buscar em homens ou nas redes sociais as respostas para as nossas questões. Não estou descartando a autoridade de líderes e homens, mas primeiro concentre-se as suas respostas, assim como Abacuque, em Deus. Inclusive a segunda pergunta, se você quiser sentir-se desafiado, são 3 capítulos do livro de Abacuque, leia lá Abacuque. Então na segunda pergunta a Deus, e ele vai se colocar numa torre e vai aguardar a resposta de Deus. É interessante isso. Então busque em Deus as respostas para as suas questões. Em quinto lugar, esteja solícito ao tempo de Deus e às respostas de suas orações. É um grande problema esse também. Agora, a precipitação. Nós queremos antecedermos as vozes que aparecem na nossa mente e as sugestões e nos esquecemos de estar solícito ao tempo de Deus e às respostas às orações. Deus tem um tempo para responder. Deus respondeu a Abacuque aqui no primeiro tempo. Tanto é que a questão dele diz assim: gritar-te-ei violência, não me salvarás? E ele disse: até quando, Senhor? No versículo 2, clamarei e tu não me responderás. Dá uma ideia de um tempo que ele estava aguardando a resposta de Deus. Então tenha paciência, seja solícito. Desfrute da alegria e prazer de ouvir Deus falando com você. Essa é uma questão muito importante que o profeta Abacuque desfrutou. Inclusive lá no capítulo 3, na sequência desses estudos, nós não vamos falar sobre isso. Ele vai compor um salmo, um louvor a Deus, mostrando a sua alegria mesmo em tempos de dificuldade. Então, desfrute da alegria, do prazer, e ele sentiu o impacto de Deus falando com ele, tanto é que as suas juntas e os seus artelhos ficaram trêmulos. Então, sentir Deus e desfrutar Deus falando conosco. Vença as adversidades, as incertezas, tendo passos assim como essa lição poderosa do profeta. Então questione hoje o que levou o povo a experimentar tempos de incerteza, o pecado. O que tem levado hoje nós vivemos tempos de incerteza? Com certeza nós sabemos que é um mundo de pecado. E nós às vezes somos impactados, mesmo estando levando uma vida de santidade, uma vida reta, porque estamos no meio de um contexto e sofremos os impactos. Mas vamos fazer assim como o profeta Abacuque. Volte-se para Deus, né? Mantenha comunhão, mantenha o diálogo, tenha paciência de ouvir a voz de Deus, desfrute do Senhor em sua vida. Que o Senhor possa nos abençoar.